Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, à nossa igreja. Tem alguém aqui nos visitando a primeira vez hoje? Algumas pessoas, 1, 2, 3, 4. Sejam bem-vindos, certo? Espero que seja a primeira vez de várias outras vezes que vocês vão estar aqui. Você vai receber um papelzinho agora. Você coloca seu nome e o telefone, que nós vamos entrar em contato com você. A gente vai estar intercedendo pela sua vida, certo? Você vai ser abençoado. Você vai ver que esses dias vão ser diferentes para você. Você vai receber orações, intercessões, e também nós vamos te conhecer um pouquinho mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar para dar início a esse momento aqui. Se você puder, feche seu olho. Ora, interceda aí pela minha garganta também. Hoje não está fácil, para variar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é santo. Que alegria poder estar aqui com a tua igreja, com o teu povo reunidos, para adorar o Senhor, para bendizer o teu santo nome, para dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor cuida de nós. Meu Deus, podermos te adorar através dos louvores e agora meditar na tua santa palavra, meu Pai, que vem, que nos divide, meu Pai, que restaura nosso comportamento, que muda a nossa mente. Que isso aconteça nessa noite com essas pessoas aqui, meu Pai. Que muitas aqui saíram da sua casa, deixaram sua família, muitos vieram aqui atrás de uma palavra de esperança. Que essa mensagem chegue ao coração delas, encontre, meu Deus, um terreno, um solo fértil, meu Deus, e que cresça, e que floresça, que frutifique, meu Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Hoje nós vamos conversar. Continuando, na quinta-feira a gente conversa sobre as bases da fé cristã. Tem sido um momento muito bom de aprendizado. E hoje nós vamos aprender no Senhor sobre o que é a expiação. Talvez você nunca ouviu falar nesse termo, né? Mas é um termo extremamente fundamental para a nossa vida, né? E a partir de hoje eu quero que você entenda o quão importante é isso, esse negócio chamado expiação. Porque, pelo menos duas coisas, muitos, por incrível que pareça, não entendem porque que Jesus teve que vir à terra. E além disso, não entende porque que Jesus teve que morrer na cruz. Todo mundo usa esse jargão, essa história, que Jesus me amou tanto, que morreu por mim, que se entregou por mim, mas no fundo, muitos não têm a compreensão por que foi necessário o próprio Deus descer do céu, esvaziar-se de si mesmo e vir até a terra e sofrer, passar por tudo que ele passou e ser crucificado numa cruz. Talvez alguém já disse para você, Jesus te ama, ele morreu por você e você acredita nisso para a glória de Deus. Talvez você até já tomou a decisão e a sua vida é reflexo disso. Mas no fundo fica essa lacuna. Por que ele teve que vir? Por que precisou Jesus vir? Por que precisou ele sofrer? Eu entendo que foi por mim, entendo que eu tenho que reagir a isso, entregando minha vida a ele. Mas por quê? Não tinha outra forma, não tinha outra maneira. Por que teve que ser derramando o sangue? Por que teve que acontecer dessa forma? Eu espero sinceramente que Deus abra nossa mente nessa noite e você nunca mais desconheça o motivo de Jesus ter que ter vindo à terra e ter que ter morrido naquela cruz por você. Nunca mais vai ser palavras soltas. Jesus morreu por mim e pronto. Você vai entender a profundidade desse ato em nome de Jesus a partir de hoje. Quem estava aqui na quinta passada entende que o pecado trouxe divisão entre o homem e Deus. O seu pecado, talvez você se pergunte agora, Júnior, mas eu não sou tão pecador assim. Você é o suficiente para estar distante de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, você vai viver a sua vida pecando e o final será a morte. Só que a morte que fala aqui não é a morte somente aqui dessa vida.
é a morte eterna, é uma morte dura, que é uma condenação de passar a eternidade distante do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Percebe? A morte chegou a partir do pecado. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Você pode querer ser a pessoa mais doce, simpática, mais gentil do mundo. Você está debaixo do pecado. A sua carne, foi outro conceito que a gente conversou na quinta passada, o seu eu interior vai querer gritar, vai ter fome pelo pecado. E isso, naturalmente, a consequência disso vai ser a morte. Você se pergunta: Júnior, mas quem está condenado? Estou entendendo que o pecado cria uma dívida, e essa dívida tem que ser sanada, vai ter uma condenação. E aí, o final do versículo diz que todos, e o pecado de um homem entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. A morte espalhou por toda a raça humana, ou seja, todos nós estamos condenados. O pecado cria uma dívida, e essa dívida tem que ser executada. Eu acredito que não existe ninguém assim, mas se alguém aqui está devendo alguma coisa, está devendo a fatura do cartão, está devendo alguma loja, talvez você tenha uma opção de não pagar. Você suja seu nome, né, sabe, todo esse protocolo, mas você tem essa opção. A dívida criada pelo pecado tem que ser paga. Ou uma vida distante de Deus, e aí você vai ser condenado a viver distante do Senhor pela eternidade, ou alguém tem que pagar essa dívida por você. Seus pecados vão trazer isso. Você é pecador. Todo mundo aqui sabe, na sua mente, no seu coração, o que é que você deseja do vizinho que bota o som alto lá, o que é que passa aí na sua mente, no seu coração, a respeito dele. Você sabe, no ambiente de trabalho, o que é que acontece quando alguém quer puxar o teu tapete, você sabe o que é que você deseja para aquela pessoa. Você esconde das pessoas ao seu redor, mas o seu íntimo, Deus vai conhecer. Isso é fato. Deus vai conhecer o seu íntimo. Ou seja, não tem ninguém que não peque, certo? Só existe uma pessoa que veio à terra e não pecou, foi Jesus. O resto, todas as pessoas que pisaram aqui, pecaram e estão debaixo dessa maldição. Talvez você se pergunte: certo, Juninho, entendi. Mas eu já ouvi falar também que existe perdão de pecados, ou seja, Deus nos perdoa. Deus aparece com duas fórmulas ao longo da história. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a sua Bíblia é dividida em dois pedaços, em duas fatias. Uma, o Antigo Testamento, que é a história toda antes de Jesus vir, e o Novo Testamento. A partir da vinda de Jesus começa o Novo Testamento, começa com os Evangelhos, que são as boas novas para a humanidade. No Antigo Testamento, se existia perdão de pecado, existia um modelo dado por Deus, e esse modelo era chamado de expiação. E aí o tema de hoje é justamente esse: é um ato pelo qual o pecado é cancelado. Existia um ritual no Antigo Testamento que eu vou descrever para você agora, que as pessoas conseguiam ter o perdão dos seus pecados. Faziam uma série de coisas que Deus pediu, principalmente no capítulo 16 de Levítico, e aí iam cumprindo aquela série de coisas, e aí tinham o seu pecado perdoado. Para que o pecado não gerasse a morte e a distância do homem de Deus, eles tinham que fazer essas coisas. Esse dia é chamado como Yom Kippur, é o dia do perdão. Ainda hoje os judeus, não sei se vocês sabem, mas os judeus não reconhecem Jesus como Cristo, ou seja, eles ainda estão esperando o Cristo vir. Para eles, Jesus foi um profeta, um homem que falou bonito, que influenciou a geração dele, a humanidade, mas eles não reconhecem Jesus como Cristo. Ou seja, os judeus ainda comemoram esse dia chamado Dia do Perdão. Como era que acontecia isso? Vai fazer sentido para você. Tem que ter esse contexto para você entender o porquê que Jesus teve que vir. Existia um homem na época que era o sumo sacerdote. É o líder religioso máximo lá da nação de Israel. Esse cara, ele uma vez por ano,
ele se levantava e nesse mês, num dia específico do ano, ele fazia esse ritual para que a nação inteira tivesse os seus pecados perdoados. Ou seja, um homem, o líder máximo da religião, o sumo sacerdote, fazia esse ritual, quantas vezes? Uma vez por ano, todos os anos, ou seja, algo recorrente, porque o povo continuava a pecar e próximo ano tinha que fazer novamente. Ele entrava, imagina que na época do Antigo Testamento existia um tabernáculo onde Deus se manifestava, onde a presença de Deus se manifestava. Mais ou menos, vou tentar explicar para você. Faz de conta, ele era dividido em 3 lugares, é como se fosse a sua casa. Tem a sala, tem o quarto, tem a cozinha. Nesse tabernáculo tem o átrio, que é como se fosse a calçada, onde os meninos estão lá fora, conversando, por sinal, estou vendo, viu? E aí, aqui dentro da igreja, tem o lugar santo, seria o lugar santo, certo? E aqui no sementinha, seria o santo dos santos, certo? Então, 3 lugares. Nesse lugar aqui, no sementinhas, a glória de Deus desce. De maneira que nem todos poderiam entrar nesse lugar que a gente está aqui. Muitos ficavam só lá no átrio, na calçada. E perdiam, não podiam entrar. Alguns entravam até aqui. Somente o sumo sacerdote ia até os sementinhas, que era o lugar, o santo dos santos, que é onde Deus descia com sua presença. E Deus continua a descer lá nos sementinhas em nome de Jesus. Nossas crianças são abençoadas em nome de Jesus. E aí, esse cara, o sumo sacerdote, para entrar lá no santo dos santos, lá nos sementinhas, ele tinha que entrar sem pecado. Porque se entrar na presença de Deus com pecado, ele morreria. Tanto é que eles tinham costume, porque não confiava muito no sumo sacerdote, naturalmente homem, amarravam uma cordinha no pé dele. Por quê? Vai que o cara morre lá dentro, quem é o doido que vai entrar para pegar ele? Se entrar também todo errado, morre também. Se acontecesse dele não voltar, puxava pela corda, né, para que evitasse de alguém entrar. Ou seja, mas ele tinha que entrar uma vez por ano. Então, naturalmente, ele tinha que entrar sem pecado, porque o pecado ia afrontar a Deus, que estava manifesto a presença de Deus lá dentro. Ou seja, antes dele entrar, ele pegava um touro novinho, sacrificava pelos pecados dele. E aí sim, depois que ele fazia aquilo ali, pedia perdão dos pecados dele, sacrificava aquele animal, ele estava limpo para poder entrar no santo dos santos. E aí sim, ele tinha 2 animais lá, 2 bodes, na verdade. Um bode, ele ia sacrificar lá dentro, e o outro, ele pedia perdão pelo povo, falava tudo que o povo fez de errado, tocando na cabeça do bode, para que aquele bode ali fosse solto no deserto, levando o pecado simbolicamente do povo lá no deserto. Certo? Está dando para entender mais ou menos? Está ficando claro, né? Eu acho que está. Então, um bode ficava lá para ser sacrificado pelo perdão do povo, pelos pecados do povo, e um era solto lá na praça, ou muito longe aqui, ó, soltava o bode, alguém levava ele para muito longe, cheio, simbolicamente carregando o pecado do povo. E aí sim, depois de todo esse ritual, o povo tinha os seus pecados perdoados, certo? Mas lembre-se de uma coisa, esse ritual todo é chamado de expiação. O Antigo Testamento, eu já falei aqui algumas vezes, você deve entender isso. O Antigo Testamento é uma sombra, é algo que foi Deus mostrando um pouco, mas sempre aponta para Cristo, sempre aponta para Cristo. Quando você lê o Antigo Testamento, você tem que sempre pensar, isso aqui é algo simbólico e na verdade está apontando para Jesus, apontando para Jesus, para o Cristo que viria, certo? Então todo o Antigo Testamento é algo parcial de um todo que iria se revelar em Jesus. Ou seja, uma vez por ano esse homem fazia isso, sacrificava o animal, tudo isso, e próximo ano tinha que fazer de novo, e constantemente. O sumo sacerdote tinha que fazer isso para o povo ter perdão dos pecados. Só que Colossenses 2,17 diz assim, ó, essas coisas, falando dos rituais do Antigo Testamento, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, a realidade a partir de Jesus foi manifesta, e a gente não vê mais uma sombra, mas a gente consegue ver algo real. Hebreus capítulo 9,
lembra do simbolismo que eu falei para você a partir do verso 11, diz assim, ó, quando Cristo veio como sumo sacerdote. Olha a comparação do autor aqui. Paulo está escrevendo e usando a comparação do dia da expiação. Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, ou na nossa linguagem aqui, lá no Sementinhas, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Percebe a figura? No Antigo Testamento, tinha um cara que era o sumo sacerdote. Jesus veio como sumo sacerdote e não usou mais sacrifício de bode, de touro, de novilho, mas o seu próprio sangue, para que hoje você possa ter perdão dos seus pecados. O texto continua, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Que ele está dizendo aqui, ora, se bode, se touro, se sacrifício de animais purificava exteriormente o sumo sacerdote e a nação, quanto mais o sacrifício de Jesus nos purifica. Isso feito de uma vez por todas. Não precisa mais. O libertador do Evangelho do Senhor é que hoje não precisa mais de rituais, meu amado. Eu sei que você provavelmente entrou aqui se sentindo culpado, talvez por um pecado seu. Talvez você saiu de quinta-feira passada aqui perturbado. Júnior, eu entendo que eu sou pecador. Eu entendi que o pecado vai derrubar a minha mente, vai derrubar o meu corpo. Emocionalmente eu vou adoecer. E além disso, eu vou ter que pagar com minha própria vida em uma distância eterna do Senhor pelo pecado. Mas Jesus veio para que você pudesse ter vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa vida eterna acontece em Cristo Jesus. Então não importa, meu amado, minha amada, o que você fez, não importa o quão ruim você é, seus pensamentos, seu coração como estão, o que você fez nessa semana, o sangue de Jesus derramado naquela cruz é suficiente para te limpar, de maneira tal que você fica alvo, branquinho, branquinho como a neve. O pecado não vai manchar mais a sua vida, não vai ter marcas mais em você. Tem muita gente que carrega marca de pecado por toda a sua vida. De outra forma, está dizendo, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Parece que ela vive constantemente pedindo perdão pelo mesmo pecado. Certamente você já deve ter vivido isso, ou conhece pessoas que vivem dessa forma. Não se perdoam e acha que Deus não vai a perdoar, e ela vive constantemente pedindo perdão dos pecados. Meu amado e minha amada, o sangue de Jesus foi suficiente. O sacrifício dele libera perdão para todos os teus pecados. A figura simbólica também é justamente essa. Lembra lá de um bode, um era sacrificado lá, outro ia para o deserto carregando todos os pecados, simbolicamente. Lembra disso, eu sempre vou ler o Antigo Testamento pensando em Jesus, O nosso Jesus, o nosso Cordeiro, que se sacrificou, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foi colocado sobre ele naquela cruz, para que hoje você possa ter vida e vida plena em Cristo Jesus. Júnior, glória a Deus por isso. Eu entendi que Jesus morreu por mim e eu entendi o que é a expiação. Ou seja, Jesus veio pagar um preço que era meu. A dívida que é sua, ele veio e executou totalmente essa dívida, para que hoje você não seja mais condenado, a não ser que você queira. Existe essa questão também. Tem alguém, imagina a loucura que seria, você deve 100 mil reais aí,
em alguma loja, lá na Mira, você está devendo 100 mil, comprou muita roupa, ela foi deixando, dando crédito para você, e de repente, 100 mil reais está devendo lá. Chega alguém bondoso para você e diz, olha, eu quero pagar a sua dívida. E você vai e diz, não quero ficar devendo, eu gosto de ficar devendo, parece que tem gente que é assim, né? Mas eu gosto de ficar devendo, seria loucura no mínimo. Mas a gente faz a mesma coisa com Jesus. Jesus está disponível, o sacrifício dele foi feito de uma vez por todas, para todas as pessoas, todas as pessoas. O que acontece é que às vezes a gente não faz uso desse sacrifício, ou desse cheque em branco que foi dado por Jesus. E aí, o sacrifício dele, você joga fora, deixa de lado o sacrifício dele e não vive a plena vida em Cristo Jesus. Talvez você se pergunte agora, Júnior, está certo, entendi o que é a expiação. Jesus pagou o preço por mim, pagou a dívida por mim. Entendo que o sacrifício não foi mais um bode, mas foi o próprio Deus que se colocou na cruz para que hoje eu possa ter vida. Mas o que devemos fazer a partir desse ato, desse sacrifício de Jesus? Esse sacrifício que foi motivado pelo amor dele por você, o que é que nós devemos fazer? Gálatas capítulo 2, verso 20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o que ele está dizendo aqui, coisa linda, eu já não vivo mais, porque como eu poderia viver uma vida que alguém morreu por mim, como eu poderia ser tão egoísta ao ponto de viver a minha vida, cair na gandaia novamente, viver as coisas do mundo, viver uma vida de pecado, se hoje eu tenho esperança somente por Jesus, porque um dia ele morreu na cruz por mim. Ele diz aqui justamente isso, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, porque antes eu estava morto pelos meus pecados, Jesus morreu na cruz, voluntariamente, e hoje eu tenho vida em Cristo Jesus, então eu não sou eu que vivo, a conta não vai fechar, eu tenho que viver para Ele. Vai ter uma sensação de dívida, quem pagou a sua conta lá na Mira, você vai ter essa sensação de dívida, você vai dever a pessoa, o que você puder fazer por ela, você vai fazer, a não ser aqueles ingratos, totalmente, a pessoa não está nem aí, fez, mas não estou nem aí, negócio de agradecer, negócio de fazer, não, mas a sensação de dívida vai ficar. Você tem vida hoje, amém? Você acredita que um dia Jesus vai voltar, ou um dia você vai morrer, e você vai se encontrar com Deus, sim ou não? Essa esperança você só tem hoje, porque Jesus pagou a sua dívida diante de Deus. Então, chega de viver a sua própria vida, está na hora de viver constantemente, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o sangue que jorra em mim, a esperança que flui em mim, foi conquistada na cruz, então eu não posso mais ser egoísta e viver de qualquer forma, certo? Mas o que é que eu posso fazer a partir desse entendimento, desse sacrifício de Jesus? Primeira coisa, meu amado, minha amada, reconheça que se você só tem esperança por conta da morte dele, reconheça isso, deixa de ser egoísta, deixa de olhar para você mesmo, deixa de acreditar que você é capaz, que você está bem por você mesmo, que o futuro, você vai conquistar o que quer, seus planos, seus sonhos, deixa disso, essa autossuficiência, entenda, você hoje tem vida, porque alguém morreu por você, então você deve usar a sua vida para a glória de Deus. A partir de hoje, meu amado, minha amada, que todas as suas ações possam refletir isso, o seu falar, ao entrar num ambiente, ao entrar num local, você vai ser diferente, você vai levar a vida de Cristo para aquelas pessoas.
Ao entrar no ambiente de trabalho, ao invés das pessoas terem distância de você e desprezo por você, porque você realmente é uma pessoa insuportável, você vai assumir que Cristo vive em mim, que Cristo vive em mim. E aí você vai, no nome de Jesus, falar como Jesus falava, agir da maneira que ele agia, se comportar semelhante a Cristo. Porque se você tem esperança no amanhã, se você acredita que pode ter um amanhã melhor, foi conquistado através da morte de uma pessoa, do próprio Jesus. Então não tem como, seria egoísmo demais da nossa parte, viver uma vida de qualquer forma longe de Jesus. Talvez você chegou nessa noite aqui longe de Jesus. Talvez um dia você já entendeu que Jesus te amou, ou que Ele te ama. Você já entendeu que Ele morreu na cruz por você. Você já entendeu uma época que Ele tem planos para a sua vida, que Ele tem futuro precioso para você, que Ele tem propósito na sua vida, mas até hoje você vem vivendo a sua vida independente disso. Seria, no mínimo, egoísmo da sua parte. Meu amado, minha amada, nós vivemos em igreja. Nós precisamos que o nosso serviço, o meu dia a dia, aponte para Jesus. Domingo passado, alguns irmãos estavam aqui, um casal se colocou à disposição, Júnior, a gente quer limpar a igreja. Juntamente com alguns homens, servos aqui da igreja também, limparam toda a igreja. Sensação de dívida. É muito fácil todo mundo querer estar aqui no Ministério de Louvor. É muito bom, é muito fácil, todo mundo querer ser um pregador. Mas a sensação de dívida, eu entendo que Jesus morreu por mim, e que eu não vivia, eu estava morto, condenado, e Ele pagou todo o preço. O que é que eu posso fazer? No mínimo, servir a Deus, envolver-se com Ele. E aí os irmãos vieram, limparam, foi tudo, tacaram água, sabão. Eu cheguei aqui na hora do culto, vi tudo limpo aqui, o sementinho, esse corredor estava imundo, tudo limpo. Colocaram a mão na massa, trouxeram produtos da sua casa para limpar, porque sensação de dívida, amado. Sensação de dívida. Por mais que a gente faça, a gente não vai conseguir pagar o preço que Ele pagou. Porque a gente ainda vai continuar vivendo, e a vida eterna foi conquistada por Ele, na cruz. Você não fez nada, a única coisa que você faz é, eu acredito, eu tenho fé em Jesus, eu acredito e entrego minha vida a Ele. E você ganha pela graça a vida, a sua salvação. Mas a sensação de dívida, que não vai te ajudar em nada, esses irmãos que limparam a igreja, não garantiram a sua ida para o céu por conta disso. Eu não garanto a minha ida para o céu porque eu estou pregando, porque eu sou pastor de uma igreja. Ninguém aqui do louvor garante sua ida para o céu por conta das suas obras. Ninguém, somente pela fé em Cristo Jesus. Mas essa sensação de que eu estou devendo a Jesus e que eu devo a minha vida a Ele, vai me levar a servir. Vai me levar a me entregar voluntariamente. Deus, o que é que o Senhor espera de mim? É lá na recepção? É aqui na igreja? É limpando a igreja? É ajeitando o som? O que é que o Senhor espera de mim? Eu quero servir, fazer alguma coisa, porque eu estou em dívida. Eu sei que eu não vou conseguir pagar, mas me dá essa sensação que eu estou fazendo algo. O que eu não posso é ficar parado, de braço cruzado, entendendo que o Senhor fez tudo, e eu chego na igreja, me sento, me levanto. Sento e me levanto. Sento e me levanto e vou embora. Pronto. Tem que vir em nome de Jesus. Se Ele viveu por mim, e se Ele morreu por mim, o que eu tenho hoje, essa vida, essa esperança, eu tenho que fazer algo por Ele. Meu amado, minha amada, faça algo por Jesus, faça. Não perca essa chance. Você pode fazer mais. O que é que Deus tem chamado você? O que é que Deus tem incomodado você? Para que é que Deus tem te colocado o desejo no seu coração? Júnior, qual o talento que você tem? Usa para a glória de Jesus. Como sensação de dívida. Segunda coisa que você pode fazer a partir desse sacrifício de Jesus, Mateus capítulo 18, verso 23 ao 35 diz assim, a parábola do credor incompassivo. Verso 23 diz assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos.
E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Vou parar aqui um pouquinho, percebe? Até agora, ele devia ao senhor dele muito dinheiro, não tinha como pagar, ia ser escravizado, ele, a mulher dele, os seus filhos, ia perder tudo que tinha. Chega lá diante do senhor dele e diz: meu senhor, me perdoa, eu não tenho com que pagar, tem compaixão, o senhor vai tomar toda a minha vida. O senhor dele diz: está certo, eu te perdoo. O cara sai de lá, acabou de receber o perdão da dívida dele, encontra alguém que estava devendo a ele, e aí é duro com essa pessoa, certo? Verso 29, então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Faz a mesma coisa que ele fez há um tempinho atrás. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Em suma, ele devia, foi perdoado. Alguém devia a ele, ele não perdoou. No final das contas, quem o havia perdoado não perdoou mais e cobrou a dívida dele. Meu amado, minha amada, você foi perdoado em Cristo Jesus. O sangue de Jesus te perdoa se assim você quiser. Então, segunda coisa que pelo menos você pode fazer, se você foi perdoado, então deve perdoar. É o mínimo que você pode fazer. Entenda o seguinte: o seu perdão não está condicionado ao tamanho da ofensa. Tem muita gente que diz: o que fizeram comigo é algo muito sério, algo muito duro, eu não vou perdoar. É muito fácil perdoar uma besteirinha, mas o que fizeram comigo, o que fizeram no meu passado, a ausência da minha família em relação a mim, a ausência do meu pai, da minha mãe, da minha família, isso eu não vou perdoar. E se sente no direito de não perdoar. Enquanto que Jesus já perdoou você por coisas bem maiores, eu tenho certeza disso. Então o tamanho do que fizeram para você não condiciona o teu perdão. Não esteja ligado a isso, não existe comparação, porque nós não somos bons porque perdoamos, certo? Não sinta que, eu perdoo, então eu sou uma pessoa boa. Não, perdoamos porque fomos perdoados, ou seja, é uma ordenança do Senhor. Você não tem que bater no peito e se orgulhar: eu sou bom, consegui perdoar, liberei perdão. Ao contrário, você vai liberar perdão. Quem te ofendeu, como está o teu coração aí, você sabe. A maneira que você entrou aqui, o que fizeram com você, o que está enraizado no seu coração, Deus nessa noite te desafia, é uma ordenança de Deus. Você já foi perdoado em Cristo Jesus, você tem que fazer a mesma coisa com a outra pessoa. Palavra do Senhor para você. Palavra do Senhor para você. E entenda uma coisa, entenda isso. O maior beneficiado disso tudo vai ser você que libera perdão. Guardar mágoa, guardar rancor vai te destruir.
de dentro para fora. Suas emoções vão minar, sua mente vai minar. Esse peso todo vai destruir o teu emocional. Vai ser libertador quando você conseguir liberar perdão para alguém que te machucou tanto. Júnior, como é que eu faço isso? Primeiro, meu amado, minha amada, começa a orar sobre isso. Às vezes nós vivemos uma vida, não estamos nem aí para como está o nosso coração. Ou a gente acha que a ofensa da pessoa foi tão grande que eu estou certo em estar com raiva dela. Não, isso não deve acontecer. Jesus espera que você perdoe assim como você foi perdoado por Ele. Então entenda isso. Trate o não perdão como pecado, em nome de Jesus. Você não deve carregar com orgulho. Tem gente que carrega com orgulho uma mágoa, uma ofensa, e deixa lá quieto. Não está nem aí. Deixa lá guardado. Não olha mais para a pessoa, não cumprimenta mais a pessoa, não faz mais nada em relação à pessoa e está justificado, porque ela me ofendeu muito. Ela fofocou de mim, fez isso. Em nome do Senhor Jesus. Lembra lá da parábola, a gente acabou de ler. Você recebeu um perdão muito maior de Deus. Nada vai justificar você cobrar a dívida ou não perdoar o próximo. Porque se você não perdoa, o que foi que aconteceu na parábola? Depois o servo dele chegou para ele: olha, você não fez o que eu fiz, então venha cá, eu vou cobrar tudo de você agora. Deus vai cobrar de você, se você não exerce o perdão que você recebeu em Deus. Meu amado, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Uma coisa que mexe com o nosso orgulho, com o nosso eu, é liberar perdão. Porque a gente está todo armado, cheio da razão. E aí eu vou te dizer, crente cheio da razão é difícil. É difícil até de tocar nele. De aceitar que está errado, vai ser difícil. Mas em nome do Senhor Jesus, talvez Deus te trouxe hoje à noite para que você seja liberto dessa mágoa. Entenda que Jesus já te perdoou por ofensas maiores. Então, em nome de Jesus, meu amado, minha amada, libera o perdão. Ora sobre isso, mas entenda que provavelmente nunca vai ter um momento que você vai estar totalmente ok em relação ao perdão. Tem pessoas que sim, eu não estou sentindo mais nada, e aí eu perdoo aquela pessoa em Cristo Jesus. Tem pessoas que têm que, independente do sentimento, eu tenho falado muito isso aqui nas pregações, independente do sentimento nunca é para justificar comportamento. Independente de como eu estou me sentindo, eu vou lá e libero o perdão, porque eu entendo que é vontade de Deus para a minha vida. Eu consigo ouvir um amém? É difícil? É difícil. Ser cristão é difícil, meu amado. O caminho que Jesus nos chama é o caminho estreito. A porta larga, o caminho largo, todo mundo vai, todo mundo anda, é muito fácil. Ser cristão para vir para a igreja, todo mundo faz, é muito fácil. Só que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, se você cair na besteira de continuar vindo para a igreja, você vai ser incomodado pela palavra de Jesus. Para que você seja uma pessoa mais parecida com Ele. Para que você vá abandonando e mortificando o seu velho homem dia após dia. Então, em nome de Jesus, amada igreja do Senhor Jesus, é quinta e domingo somente. A palavra de Deus vai como espada em você. Não perca esses momentos. Às vezes eu fico triste porque pessoas, lembra de domingo passado, da prateleira que eu falei, pessoas não colocam esse momento aqui na prateleira de cima. É algo inegociável o meu momento com Deus. Porque aqui você chega e vai ter um espelho na sua frente. Você olha para você mesmo e se vê bonitinho. Mas o espelho, que é a palavra de Deus, vai mostrar o quão sujo você está. E aí você vai ser incomodado dia após dia, culto após culto, a mudar de vida, a mudar comportamento, momento após momento, palavra após palavra, a ser mais semelhante com Jesus. Então, se você quer viver no conforto, fique em casa, liga sua novela, não sei a novela que passa nesse horário, alguém me ajuda? Das 8 horas, qual é? Eu sei que vocês sabem qual é a novela. Alguém vai se acusar, a gente só vai terminar a pregação agora. Se alguém disser qual é a novela, ninguém vai se acusar. Qual é? Rapaz, que Deus perdoe vocês, eu sei que alguém sabe.
Eu sei que alguém sabe. Já estou pedindo perdão aqui, intercedendo a Deus por vocês, certo? Mas eu sei que alguém sabe. Quer ficar confortável? Fica lá no sofá assistindo sua televisão, escutando rádio, fazendo qualquer coisa. Júnior, mas eu entendo que Jesus morreu por mim. Eu entendo que Ele derramou o sangue dele na cruz. Eu entendo. Então, meu amado, não deixa de vir para a igreja do Senhor. Porque você vai querer a sensação de dívida que você está devendo a sua vida a Ele. Você vai querer ser mais parecido com Ele. Você vai querer falar como Ele, agir como Ele, ser exortado. Receber palavra e dizer, meu Deus, o quanto eu ainda estou longe, eu quero mudar, eu quero estar mais perto. E esse vai ser o processo que você vai viver. Meu amado, minha amada, eu fico ansioso. Minha esposa fala de vez em quando isso para mim, está ansiosa para vir para cá. Infelizmente, perdoe a palavra, felizmente, a gente tem uma criancinha nova, às vezes não tem com quem ele ficar, e ela tem que ficar em casa. Mas a gente fica nessa ansiedade de estar como igreja. É muito bom estar aqui, muito bom viver isso aqui, é muito bom louvar a Deus, é muito bom escutar a palavra de Deus, é muito bom alguém abrir a Bíblia e falar o que Deus espera da sua vida. Então prioriza esses momentos. Você prioriza tanta coisa. Alguém malha aqui, treina, né? O pessoal usa hoje em dia treino, né? Uma mão lá atrás, algumas pessoas. Você tem que priorizar isso, porque senão você não vai, é ou não é? Preguiça vem, vai ter outras ideias, outras coisas. Se você não prioriza aquilo, você não vai. Alguém trabalha aqui? Muitas pessoas. Tem que priorizar isso ou não? Não, hoje eu não vou. Quero assistir televisão. Não acontece. Porque você tem que priorizar aquilo que é importante para você. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos aqui 60 cadeiras às quintas. Eu quero em nome de Jesus que cada quinta-feira aqui possa lotar cada vez mais, porque o povo vai estar sedento pela palavra de Deus. O povo vai estar querendo um momento com Deus, viver igreja, estar perto de Deus. Porque o diabo, o nosso adversário, e a sua carne, o seu eu, não vai querer estar aqui. Não vai querer, porque eles não querem que você mude. Eles querem que você continue a mesma pessoa. Você entendendo isso, você vai e faz o que Deus espera de você. E terceiro ponto, se Cristo morreu por você, se Ele pagou a dívida por você, você tem que viver entendendo que o próprio Deus morreu por você. Você não é pouca coisa. Você não é qualquer pessoa. Não foi qualquer pessoa que morreu por você. O próprio Deus morreu por você. Romanos capítulo 5, verso 7 diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Jesus morreu por mim, pelo Júnior, enquanto o Júnior ainda era totalmente pecador. Deus sabe o meu coração, Deus conhece minha mente, Deus conhece, às vezes, que a gente pega a briga lá em casa, eu e a Jojó, o que é que acontece nessa briga, né? Então, Ele sabe como é que eu reajo, Ele sabe como é o Júnior, que ainda é carne, que ainda luta para deixar o velho homem, mas mesmo assim, Jesus conhecendo o Júnior no íntimo dele, conhecendo meus pensamentos, meu coração, Jesus morreu na cruz por mim. Que coisa linda. Talvez o que o versículo diz, por um homem bom, alguém tenha coragem de morrer. Eu não teria, a não ser minha família, não pensaria duas vezes. Mas um homem bom, um americano lá bom, show de bola, se vira, amigão, se vira. Eu morrer por alguém que eu nem conheço, bom que seja, eu não faço. Mas Jesus, nós sendo pecadores, sujos, coração mau, imundos, escravizados pelo pecado na lama, Jesus veio e morreu por nós. E
Então nós temos que entender isso. Esse Deus, o próprio Deus, morreu por você. Então você tem que viver mediante essa certeza. Então você, não importa o que vão falar sobre você, o que realmente importa foi o que Cristo fez por você. Não importa, o que é que estão falando de ti? Estão te criticando? Agora é crentezinha, só quer ser certa, só quer ser a santa, só quer isso, aquilo. Não importa, não importa. Isso não tem que te paralisar, isso não tem que parar um passo seu, ao contrário, isso tem que te motivar. Estão querendo me afrontar? Estão querendo falar de mim? Não, eu vou lá e faço, porque eu tenho dívida com Jesus, eu quero ser parecida com Ele, eu quero ser semelhante a Ele. Então não importa o que falem, as críticas que estão fazendo de mim, quem está deixando de ser meu amigo ou amiga, não importa, os meus olhos estão fitados em Jesus, e nada nem ninguém vai tirar os meus olhos dele, nada. Então não vai ter crítica que vai te paralisar, ou estremecer o seu eu, ou mexer com o seu emocional, porque Jesus morreu por mim. Então o que é que mais importa? Nada mais importa. É a opinião de fulano, de ciclano, familiar, de vizinho, de gente do trabalho, não importa. Podem criticar, podem falar mal, eu sei quem morreu por mim. Segunda coisa, nenhum ato de alguém hoje pode se comparar a isso. Nada se compara. Ah, Júnior, não me amam, não cuidam de mim, não fazem, não, nada se compara ao sacrifício de Jesus. Então você tem que se orgulhar disso. Não importa o que não fazem por você, entenda que Jesus já fez tudo por você. Tudo que você precisava foi feito na cruz. Por quem? Por Ele. Então não importa, não tem que te paralisar, porque A, B, C, D não está fazendo, não está cumprindo, não está fazendo isso, aquilo, não importa. Jesus fez tudo o que você precisava, então vamos avante, porque Ele já fez o que eu precisava. Em último lugar, você tem problema? Sim ou não? Sim ou não? Entenda o seguinte, o seu problema maior foi resolvido na cruz. Amém? Então, nada vai se comparar ao sacrifício. O seu problema maior era a morte eterna. Imagina isso, meu amado, minha amada. Passar a eternidade, não é coisa de anos, não, eternidade distante de Deus, em eterno sofrimento. Esse era o seu problema maior. Você não tinha vida, você estava condenado. Jesus foi e resolveu isso na cruz por você. Então, não importa o seu problema de hoje, seu problema de hoje vai ficar aqui, tenha certeza disso. É doença, é falta de dinheiro, é fofoca, é intriga, é pessoas errando com você, tudo isso vai ficar. Uma hora passa, uma hora se resolve. O seu problema verdadeiro era estar distante de Deus, era a sua dívida com Deus, e esse problema verdadeiro foi resolvido por Jesus na cruz. Então viva tranquilo. É medo? Medo de quê? Deus está no controle ou não está? Deus cuida de você, dos seus filhos, amém? Então não existe problema comparado ao que era o seu problema, a sua dívida com Deus. Era esse o seu problema. Você tem que sair daqui hoje entendendo que a expiação, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, a morte dele, o derramado sangue dele, trouxe vida para você. E tudo foi resolvido ali. Tudo foi resolvido naquele ato de amor por Jesus, você ainda sendo totalmente sujo, pecador, mas Ele escolheu te amar em Cristo Jesus. Amém?